Boa noite, família linda, amada e abençoada aqui do canal Marli Rejane Levando Deus à Família. É um prazer ter cada um de vocês aqui juntamente comigo para dar sequência à nossa leitura bíblica, lendo a Bíblia em um ano. Glória a Deus, aleluias, e hoje leremos Gênesis, capítulo 13, 14, 15 e Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 26. Amém? Capítulo 13. Abrão volta do Egito e se separa de Ló. Abrão subiu do Egito para o sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro, e continuou suas jornadas do sul para Betel, até o lugar onde antes tinha estado sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que antes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E Ló, que também ia com Abrão, possuía carneiros, bois e tendas, e a terra não era suficiente para eles habitarem juntos, porque seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os fariseus então habitavam na terra. E Abrão disse a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e teus pastores, porque somos irmãos. Toda a terra está diante de ti. Separa-te, pois, de mim. Se tu fores para o lado esquerdo, irei para o lado direito. E se fores para o lado direito, eu irei para o lado esquerdo. E Ló levantou seus olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito até Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o Oriente, e eles se afastaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando suas tendas até chegar a Sodoma. E os habitantes de Sodoma eram maus, muito pecadores contra o Senhor. Deus promete a terra de Canaã a Abrão. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se afastou dele: levanta teus olhos e olha do lugar onde agora estás, para o norte e o sul, para o oriente e o ocidente, porque te darei toda esta terra que vês, a ti e a tua descendência para sempre. E farei tua descendência como o pó da terra. E se alguém puder contar o pó da terra, então ele também poderá contar tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra em seu comprimento e em sua largura, porque eu a darei a ti.
Abrão mudou suas tendas e foi habitar junto aos carvalhos de Mamré, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Guerra de 4 reis contra 5 reis. Capítulo 14. E aconteceu no tempo de Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Eles faziam guerra contra Bera, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, e Sameber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, que é Zoar. Estes todos se reuniram no vale de Sidim, que é o Mar Morto. Eles serviram 12 anos a Quedorlaomer, e no 13º ano se rebelaram, e no 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e eles venceram os Refaíns em Asterote Carnaim, e os Uzins em An, e os Emins em Savé Kiriataim, e os Oreus em seu monte Seir até El-Farrã, que era perto do deserto. E eles voltaram e vieram a Mispute, que é Cades, e venceram todo o campo dos Amalequitas e também dos amorreus, que habitavam em Arazon Tamar. Então os reis de Sodoma e Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, saíram e começaram a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elã, Tidal, rei de Goim, e Amrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E no vale de Sidim havia muitos poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Ló é levado preso. Eles prenderam Ló, o sobrinho de Abrão, que residia em Sodoma, e os bens dele, e partiram. E um que tinha escapado veio e o contou a Abrão, o hebreu que habitava junto dos carvalhos de Mamré, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, que tinha aliança com Abrão. Quando Abrão ouviu que seu sobrinho estava preso, levou seu exército de homens nascido em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Dan. E ele e seus servos
se dividiram contra eles de noite e os derrotaram, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E ele recuperou todos os bens, e também recuperou Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu a seu encontro. Quando ele voltou, depois de vencer a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei, Melquisedeque abençoou Abrão, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e ele abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens, toma-os para ti. E Abrão disse ao rei de Sodoma: Elevo minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio ou uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Exceto somente o que os mancebos comeram, e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manré, eles tomem sua parte. Capítulo 15. Deus conforta Abrão e lhe promete um filho. A palavra do Senhor veio a Abrão depois desses fatos, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, e tua recompensa será grandíssima. Abrão disse: Ó Senhor, meu Deus, que me darás? Continuo sem filhos e sem Eliezer. O Damasceno é o herdeiro de minha casa. Abrão disse: Não me concedeste descendência, e eis que um escravo nascido na minha casa será meu herdeiro. E então o Senhor lhe disse: Este não será teu herdeiro, somente aquele que sair de tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. E o fez sair e disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Ele disse: Assim será a tua descendência. E ele creu no Senhor, e isto lhe foi contado como justiça. E ele lhe disse: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar esta terra como possessão. E ele disse: Ó Senhor meu Deus, como posso saber que a possuirei? E ele lhe disse: Toma para mim uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele lhe trouxe tudo isso, partiu-os ao meio e colocou cada parte diante da outra. Mas as aves ele não partiu, e as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, mas Abrão as espantava. O Senhor faz uma aliança com Abrão. Um sono profundo caiu sobre Abrão ao pôr do sol,
E eis que um grande pavor e densas trevas o acometeram. E ele disse a Abrão: sabe que tua descendência será estrangeira em terra que não pertence a eles, e que será escravizada e atormentada por 400 anos. Todavia eu julgarei o povo junto ao qual eles serão escravos, e depois sairão com muitos bens. Tu irás em paz para teus antepassados, serás sepultado em boa velhice, e eles voltarão para cá na 4ª geração, porque os crimes dos amorreus ainda não atingiram a plenitude. Quando o sol já estava posto e tinha escurecido, subitamente um fogo fumegante e uma chama de fogo atravessaram aqueles pedaços. O Senhor fez uma aliança com Abrão naquele dia, dizendo: eu darei esta terra à tua descendência, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenizeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferizeu e os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gingaseu e o Jebuseu. E agora, em Mateus, capítulo 5, versículos 1 ao 26. As bem-aventuranças. E Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e se sentou. E seus discípulos se aproximaram dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque o reino dos céus é deles. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e a coloca debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Assim vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas
boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. O cumprimento da lei. Não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo, mesmo que o céu e a terra passem, não será omitido um jota ou um tio da lei, até que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um só destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os cumprir e ensinar será grande no reino dos céus. Pois vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão sem motivo estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser a seu irmão tolo estará sujeito ao julgamento do Sinédrio. Mas quem disser louco poderá cair no fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e te recolham à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Amém? Até aqui. Que Deus abençoe a todos e até amanhã com a continuação da nossa leitura bíblica, lendo a Bíblia em um ano. A paz do Senhor Jesus.